Já se perguntou o que aconteceria se o Sol de repente entrasse em erupção e lançasse uma enorme explosão de plasma e campos magnéticos em direção à Terra? Bem, você não precisa mais se perguntar, porque é exatamente isso que aconteceu recentemente, quando ocorreu uma erupção solar, também conhecida como ejeção de massa coronal, ACME, na superfície do Sol. E adivinhe só, isso está indo em nossa direção. E isto não é um exercício, pessoal. Este é um fenômeno real e raro que poderia ter alguns efeitos surpreendentes e incríveis em nosso planeta e em nossas vidas. Neste vídeo, vamos contar tudo o que você precisa saber sobre essa tempestade solar, o que ela significa, por que é importante e como você pode assisti-la. Também explicaremos como uma tempestade solar pode afetar diferentes sistemas e animais, e quais são os benefícios e desafios de testemunhar esse espetáculo cósmico. Portanto, prepare-se para uma jornada selvagem, porque esta é uma oportunidade única na vida para ver a beleza e o poder da conexão solar. Confie em mim, você não vai querer perder isso. Antes de entrarmos nos detalhes da atual tempestade solar, vamos primeiro entender o que é uma tempestade geomagnética e como ela é medida. Uma tempestade geomagnética é uma perturbação da magnetosfera da Terra, que é a região do espaço ao redor da Terra influenciada pelo campo magnético da Terra. A magnetosfera nos protege da radiação prejudicial e partículas do Sol e de outras fontes no espaço. No entanto, às vezes, a magnetosfera pode ser perturbada por fatores externos, como uma ejeção de massa coronal, que é uma explosão em grande escala de plasma e campos magnéticos da coroa do Sol e da camada mais externa da atmosfera do Sol. Isso pode viajar a velocidades que variam de 250 a 2.500 km por segundo e atingir a Terra em 1 a 5 dias. Quando uma CME interage com o campo magnético da Terra, pode causar uma tempestade geomagnética, medida pelo índice planetário K, que varia de 0 a N, com 0 indicando nenhuma atividade geomagnética e 9 indicando uma tempestade geomagnética extrema. Os níveis de gravidade da tempestade geomagnética são classificados como G1, a leve, G2, a moderado, G3, a forte, G4, a severo, e G5, a extremo. Cada nível tem efeitos diferentes em diferentes sistemas e animais, os quais discutiremos mais tarde. Por enquanto, vamos nos concentrar na atual tempestade geomagnética, conforme anunciado pelo Centro de Previsão de Clima Espacial da NOAA, que é a fonte oficial de alertas e previsões de clima espacial. De acordo com a NOAA, a CME que ocorreu em 15 de setembro de 2023 tem o potencial de atingir o nível G2 moderado. Isso significa que há a possibilidade de ver as luzes da aurora, ou as luzes do norte, em algumas partes dos Estados Unidos e outras regiões do mundo. As luzes da aurora são causadas pela interação de partículas carregadas do Sol com a atmosfera da Terra, criando exibições coloridas de luz no céu. Geralmente, as luzes da aurora são vistas perto dos polos, onde o campo magnético da Terra é mais forte, mas às vezes podem ser vistas em latitudes mais baixas, dependendo da força da tempestade geomagnética. Segundo a NOAA, as luzes da aurora podem ser visíveis em algumas partes dos Estados Unidos, como Alasca, Montana, Dakota do Norte, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Maine e New Hampshire. No entanto, a visibilidade das luzes da aurora também depende de outros fatores, como a luminosidade da Lua e a condição do céu. Dependendo de outros fatores, como o clima, a localização e a hora da noite. Portanto, se você tiver a sorte de estar em uma dessas áreas, talvez queira ficar de olho no céu e torcer por uma noite clara e escura. Agora que sabemos o que é uma tempestade geomagnética e como ela pode criar as luzes da aurora, vamos falar sobre o que mais ela pode fazer. Uma tempestade geomagnética pode ter vários impactos em diferentes sistemas e animais, alguns dos quais são positivos e outros negativos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como uma tempestade geomagnética pode afetar a comunicação, navegação, redes elétricas, satélites e vida selvagem. Primeiro, a comunicação. Uma tempestade geomagnética pode afetar os sistemas de comunicação causando blackouts, interferências e distorções de rádio. Isso pode afetar sinais de rádio, como em FM, ondas curtas e rádio amador, além de sinais de televisão e telefone. Por exemplo, em 1989, uma tempestade geomagnética causou um blackout de rádio que interrompeu a comunicação entre o solo e o ônibus espacial Discovery, que transportava uma tripulação de 5 astronautas. O blackout durou cerca de 15 minutos, durante os quais os astronautas não tiveram contato com o controle da missão. Felizmente, o blackout não causou problemas graves, e o ônibus espacial pousou em segurança. Segundo, a navegação. Pode afetar os sistemas de navegação causando erros em sinais de GPS, leituras de bússolas e trajetórias de voo.
Isso pode afetar a precisão e confiabilidade de dispositivos de navegação, como smartphones, carros, aviões e navios. Por exemplo, em 201, uma tempestade geomagnética causou um erro de GPS de cerca de 10 metros, o que afetou a navegação de alguns aviões e navios. O erro não foi grande o suficiente para causar acidentes, mas causou alguns atrasos e inconvenientes. Terceiro, as redes elétricas. Uma tempestade geomagnética pode afetar as redes elétricas induzindo correntes em linhas de transmissão, transformadores e geradores, o que pode causar flutuações de voltagem, quedas de energia e danos. Isso pode afetar o fornecimento e distribuição de eletricidade, assim como o funcionamento de vários dispositivos e eletrodomésticos que dependem de eletricidade. Por exemplo, em 1989, uma tempestade geomagnética causou uma queda de energia que afetou cerca de 6 milhões de pessoas em Quebec, Canadá. A queda de energia durou cerca de 9 horas, durante as quais as pessoas ficaram sem luz, calor ou água. A queda de energia também afetou algumas partes dos Estados Unidos, como Nova York e Nova Inglaterra. Quarto, os satélites. Ao expor satélites à radiação, carga e arrasto, podem degradar seu desempenho, danificar seus componentes e alterar suas órbitas. Isso pode afetar o funcionamento e a vida útil dos satélites, assim como os serviços e dados que eles fornecem, como previsão do tempo, comunicação, navegação e vigilância. Por exemplo, em 2003, uma tempestade geomagnética danificou um satélite japonês chamado NXAT-1R, que foi projetado para monitorar o ambiente da Terra. Os danos fizeram com que o satélite perdesse sua energia e comunicação, e eventualmente foi declarado uma perda total. Finalmente, a vida selvagem. Uma tempestade geomagnética pode afetar a vida selvagem perturbando seus relógios biológicos, padrões de migração e sentidos magnéticos, o que pode afetar seu comportamento, orientação e sobrevivência. Isso pode afetar várias espécies, como pássaros, peixes, baleias, tartarugas, abelhas e morcegos, que usam o campo magnético da Terra como guia para seus movimentos e atividades. Por exemplo, em 2014, uma tempestade geomagnética fez com que alguns pássaros voassem na direção errada, alguns peixes nadassem na direção errada e algumas baleias encalhassem na costa. A tempestade também afetou algumas abelhas, que perderam o caminho de volta para suas colmeias, e alguns morcegos, que perderam a capacidade de ecolocalização. Após aprender sobre os impactos de uma tempestade geomagnética, você pode estar se perguntando como assistir às luzes da aurora e onde encontrar os melhores locais de observação. Bem, não se preocupe, temos algumas dicas que ajudarão você a aproveitar esse fenômeno incrível. Aqui estão algumas coisas que você precisa saber e fazer se quiser assistir às luzes da aurora. A primeira e mais importante coisa que você precisa fazer é encontrar um lugar com um céu escuro, limpo e aberto, longe das luzes da cidade e da poluição. Quanto mais escuro e limpo o céu, melhores são as chances de ver as luzes da aurora. O céu aberto também permitirá que você veja mais do horizonte do céu, onde as luzes da aurora costumam aparecer. A próxima coisa que você precisa fazer é usar algumas ferramentas online que o ajudarão a encontrar os melhores locais de observação, bem como o melhor horário e data para assistir às luzes da aurora. Algumas das ferramentas online que você pode usar são a Aurora Forecast, Aurora Service e Aurora Alerts, que fornecem mapas em tempo real, alertas e previsões da atividade da aurora. Essas ferramentas também informarão sobre o nível de tempestade geomagnética, o índice K e a oval da aurora, que são os indicadores da intensidade e localização das luzes da aurora. A última coisa que você precisa fazer é se vestir adequadamente e trazer uma câmera. As luzes da aurora costumam ocorrer à noite, quando a temperatura está baixa, então você precisa vestir roupas quentes e encamadas para se manter confortável e aconchegante. Você também precisa trazer uma câmera.